Eu e a minha língua grande. Começando bem o seu dia dessa terça-feira, dá continuidade à série de mensagens devocionais do tema Eu e a minha língua grande. Hoje eu vou falar sobre Deus detesta isso. O que é que Deus detesta? A gente vai falar sobre isso baseado na palavra de Deus, logo após o intervalo do Começando Bem o Seu Dia. Você sabia que Deus detesta isso que eu vou falar aqui? Detesta. Tem odeia e detesta. O Começando Bem o Seu Dia dessa terça-feira, dando sequência à série de mensagens Eu e a minha língua grande, vai falar sobre esse subtema. O que é que Deus detesta? Vou olhar a palavra de Deus aqui, Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e o homem que provoca discórdia entre irmãos. Essas duas últimas, testemunha falsa que espalha mentiras e o homem que provoca discórdia entre irmãos. Aqui são duas coisas que Deus detesta. Efésios capítulo 4, versículo 29 e 31 diz o seguinte: nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra destrutiva, desagregadora saia da boca de vocês, mas só a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Como uma introdução, eu diria para você o seguinte: quando Deus faz uma lista das coisas que ele odeia, veja se eu não estou certo. Quando ele faz uma lista das coisas que ele odeia, ele não coloca ali assassinato. A gente espera encontrar assassinato, idolatria, adultério. Ele coloca isso? Coloca. Ele odeia assassinato, idolatria, adultério. A gente encontra isso na lista. Mas, no meio dessa mesma lista, Salomão coloca algo que muitas vezes tratamos com um só comentário, que espalhar rumores e colocar ou provocar discórdia entre irmãos. Para Deus, isso está na mesma prateleira de derramar sangue inocente. Ou seja, na mesma prateleira do assassinato, da idolatria, do adultério, está também o caso, a questão de espalhar rumores e de provocar discórdia entre irmãos. Você já conhece aquela parábola, né? Antiga, judaica, sobre aquele homem que espalhou uma calúnia contra o seu vizinho naquela cidade. Quando ele percebeu o mal que ele havia causado àquele homem, ele procurou um rabino, estava arrependido, estava muito quebrantado, e ele perguntou para o rabino como é que ele faria para reparar o erro. E aí o rabino falou: pega aquela almofada de penas agora, uma almofada de penas, suba no topo da colina mais alta e um dia que tiver um vento bem forte, espalhe todas as penas. Aí o homem foi e obedeceu o rabino. Bom, agora voltou e fiz o que o senhor pediu, agora eu estou perdoado? O rabino respondeu: claro, falta apenas uma coisa, volte lá e recolha cada pena. E o homem: não, mas espera aí, é impossível, o vento espalhou por toda parte. E o rabino disse exatamente como as suas palavras: a fofoca, gente, é uma pena solta ao vento. Uma vez dita, nunca mais poderá ser recolhida por completo. Deus perdoa? Perdoa, mas conquanto Deus perdoe a mim e a você por termos espalhado uma fofoca ou até um rumor, né? Como é que eu diria? Uma calúnia, conquanto ele perdoe, imagine os efeitos que uma fofoca e mais ainda uma calúnia pode ter gerado, pode ter provocado sobre a vida de alguém, sobre uma família, sobre uma instituição, sobre um casamento. Nunca mais volta. Deus perdoou,
mas veja as consequências disso daí para pensar direitinho antes de eu abrir a minha boca e de você abrir a sua também para espalhar uma fofoca ou um rumor, tá bom? 3 coisas, 3, eu falei 4, botei 4, 3 coisas aqui. Deus, Ele odeia quem semeia discórdia entre irmãos. Estou falando que está na Bíblia. A lista de Provérbios 6 termina propositalmente com aquilo: o homem que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6,19 está lá. Olhei aqui de novo. Diz o seguinte: testemunha falsa que espalha mentiras e o homem que provoca discórdia entre irmãos. Está lá. Deus odeia, detesta. Não, e assim, quando está colocado em último lugar ali, não é porque é menos grave. É a última, né? Aquele que provoca discórdia entre irmãos, porque parece que isso resume todas as anteriores. Mentira, violência, maldade, tudo isso está dentro da fofoca. Quando acontece uma fofoca, quando Eduardo fofoca sobre a vida de alguém, quando você fofoca sobre a vida de alguém, quando alguém fofoca sobre a vida de alguém, para você não ficar chateado ou magoado com o que eu estou falando, sabe o que acontece? Aquela pessoa, aquela situação está carregada de mentira, de violência e de maldade. Basicamente isso. Segundo ensino, além de Deus odiar quem semeia discórdia entre irmãos, segundo ensino, a calúnia está na mesma lista de amargura e ira. Engraçado que Paulo, ele não separa a calúnia de pecados como amargura, indignação e gritaria. Ele deixa na mesma lista. Ele coloca a calúnia lado a lado, como um fruto da mesma raiz podre. Qual é a raiz que está podre? É um coração que ainda não foi transformado. É um coração que ainda não foi trazido para Jesus Cristo. E quando eu falo transformado, trazido para Jesus Cristo, talvez você pense, mas eu estou na igreja. Mas, gente, nós estamos na igreja, mas precisamos ser transformados de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, para termos uma vida santa e irrepreensível, para evitar que a nossa vida ainda continue sendo palco, avenida de destruição de vidas, de instituições, de famílias, o que quer que seja. Então, volto a enfatizar, a calúnia está na mesma lista da amargura e da ira. E terceiro ensino, a boca. A boca, ela existe para construir. A boca existe para edificar, para fortalecer. A boca não existe para destruir. O contraponto de Efésios 4:29, volte lá e leia Efésios 4:29, é claro, a palavra que sai da minha boca, ela precisa ser útil para construir, para edificar, e ela deve conceder, transmitir, conferir graça para quem ouve. Se for diferente disso que estiver saindo da minha boca, tem alguma coisa errada com aquilo que eu estou falando. Então, toda vez que a nossa boca é usada para destruir em vez de edificar, ela está sendo usada, em última instância, na contramão do propósito para o qual Deus me criou. Então, é preciso refletir. Essas devocionais, hoje, terça-feira, né? Essas devocionais, elas visam, com toda certeza, tratar esse assunto seríssimo que está destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo igrejas e empresas, instituições, chamada fofoca e calúnia, porque ela não produz justiça alguma. E a gente só tem que fazer uma coisa em relação à fofoca e à calúnia: nos arrependermos. Não tem outro caminho. Ou nós nos arrependemos, e olha, mesmo me arrependendo de uma fofoca, de uma calúnia, muitas vezes, não poucas, vão ficar as marcas sobre a vida, sobre a família, sobre aquela instituição que recebeu essa calúnia ou essa fofoca. Tá bom? Eu vou encerrar aqui para a gente tomar água, né? Tem que tomar até água. Com um princípio ensinado por diversos pregadores puritanos sobre o domínio da língua. Diz o seguinte: quem fala mal do ausente
se soubesse que suas palavras seriam repetidas, morreria de vergonha antes de terminar a frase. O Léo vai colocar esse pensamento aí para a gente fixar isso no nosso ensino de hoje, tá bom? O ensino de hoje falou sobre que Deus detesta isso, a fofoca e a calúnia, né? Falar mal de quem quer que seja, tá bom? Após o intervalo, a gente volta com a dica Cabode e com algumas informações. Daqui a pouquinho, após o intervalo do Começando Bem o Seu Dia. Estamos encerrando o programa de hoje, mas eu, antes de encerrar, vou até orar. Preciso orar por mim e por você, mais uma vez nessa direção. Quero agradecer a Deus pela vida da Cleia Sampaio, que desejou a paz do Senhor. Adésio Ferreira lembrou que devemos ser fortes e corajosos, porque Deus está conosco. Tânia Campos, minha cunhada, disse que a devocional foi exatamente a palavra que precisava ouvir. O Ailton falou sobre o potencial que Deus concedeu a cada pessoa. E o pastor Edson Valentim glorificou a Deus pela mensagem ministrada. Eu agradeço a Deus tanto por cada pessoa que tem estado conosco nesse programa. E eu quero deixar aqui uma dica para finalizar o programa. Dá uma olhadinha, faz uma releitura, reveja, por favor, quais os grupos de mensagens dos quais você participa. Se você está num grupo de mensagem que publica coisa suja, sabe, indecorosa e fala dos outros, se está naquele grupo, faz uma coisa, sai daquele grupo. Se é para ficar falando da vida alheia, para que isso? Abandona esse grupo, porque não vai fazer bem, não vai valer a pena para mim nem para você, tá? Você não precisa ser aquela pessoa que vai ter que recolher as penas ao vento, né? Se você nunca soltar essas penas, ou seja, se você não for participante desse tipo de obra, de prática desse tipo de obra, tá bom? Deus abençoe você. Eu oro para que, em nome de Jesus, Deus ajude a mim e a você para não sermos portadores, para não sermos alvo daquilo que Deus detesta. Hoje, terça-feira, nós temos Tadel em todas as Paz Church, 7h30 da noite, tá? Não deixe de participar. Vai ser uma honra. Se você quiser saber onde fica uma Paz Church mais próximo da sua casa, basta você olhar aí o nosso número do WhatsApp, acesse, né, fale, interaja com a pessoa que vai lhe atender pelo WhatsApp da igreja, que ele vai te dar essa pessoa vai te dar essa informação, tá bom? Não esqueça que a gente está indo ao ar, segunda a sábado, pela TV Amazônia e também pelo nosso canal do YouTube. Sem falar que, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, do WhatsApp, do nosso canal do WhatsApp, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo e você vai ser levado para isso, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de toda a nossa grade de programação do Começando Bem o Seu Dia, que volta amanhã, quarta-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.